Basicamente, os direitos humanos representam o reconhecimento pelo direito do valor da pessoa humana. Os indivíduos podem nascer diferentes, desiguais, mas na medida em que todos eles nascem como seres humanos, eles são portadores de um patrimônio comum. Não existe luta mais importante no Brasil que a dos direitos humanos. A temática dos direitos humanos naturalmente diz respeito ao valor da dignidade da pessoa humana. Este valor tem, evidentemente, os seus antecedentes: o Velho Testamento, o estoicismo, o cristianismo. Mas esse valor, traduzido numa política do direito, é algo mais recente. Remonta ao século XVIII, à Declaração Francesa, à Declaração Americana. E é a expressão de uma mudança muito grande na concepção da relação entre governantes e governados. Representa, como diz Bobbio, a passagem do dever do súdito para o direito do cidadão. Costuma-se distinguir gerações de direito. A primeira dela diz respeito aos direitos civis e políticos. É um legado do liberalismo, é um legado da importância da liberdade, seja a liberdade do indivíduo, seja a ideia da desconcentração do poder. A segunda geração de direitos são os direitos econômicos, sociais e culturais. É um legado do socialismo, é a ideia de que há um direito de crédito do indivíduo de participar daquilo que vai sendo construído, não de forma individual, mas de forma coletiva. E há hoje também, aí entrando numa faceta da internacionalização dos direitos humanos, certos direitos de titularidade coletiva que são tidos como direitos de solidariedade, como, por exemplo, o direito à paz ou o direito ao desenvolvimento. É claro que a violação dos direitos humanos surge como algo que foi sentido por todos depois daquilo que foi a experiência totalitária, cujo paradigma de horror foi o Holocausto, não? A ideia da descartabilidade do ser humano, a ideia de que o ser humano não tem direito à face da terra e a ideia de que você não pode sequer justificar isto pela razão de Estado. Esta foi a braçadeira obrigatória a todos os judeus e que eu tive que usar por 3 anos, começando aos 11 anos de idade. Eu me esquivando, escondendo nos arbustos, passando fome, frio e principalmente medo, porque ouvia-se tiros o dia inteiro, gemidos e sempre à espera de alguma comida, porque a fome era muito grande. Nem sei porque eu fui poupada, a única com mamãe que viemos aqui para o Brasil e meu padrasto. Porque era grande sorte. Várias vezes eu estive na parede para ser fuzilada e por capricho de alemão ele dizia cada 10ª pessoa sai, por capricho, comendo sanduíche e atirando. E justamente número 10 era eu com a mãe abraçada. Nas prisões, os ratos que comiam narizes e os dedos dos prisioneiros, mamãe me cobria com seu próprio corpo para que eu pudesse dormir.
tive tifo, minha família foi toda levada para lá. Eu procurei até fotografias, porque tem várias fotografias nas paredes de Auschwitz, mas não achei. Então eram casos assim esporádicos que eu me lembro como criança e que ficaram gravados para sempre. No Brasil, nós começamos a usar, inclusive, a expressão direitos humanos por volta de 1960. Houve aí uma influência muito forte da Declaração Universal, mas também da postura da Igreja Católica. Entretanto, do ponto de vista assim, mais imediato, mais agudo, nós fomos forçados, de certo modo, a falar em direitos humanos a partir do golpe militar de 1964. Quer dizer, quando isso ocorreu, especialmente líderes de trabalhadores, líderes populares foram presos, muitos desapareceram, já começou a prática das torturas, até uma situação que pode parecer um paradoxo, uma contradição, mas, na verdade, durante esse período, com a tortura, com as violências, prisões arbitrárias, nasceu praticamente o povo brasileiro. Eu tenho sustentado isso dizendo que, até então, nós éramos um ajuntamento de indivíduos. E, nesse momento, para resistir às violências, resistir à ditadura, o povo foi tomando consciência, foi se organizando e, neste período, exatamente, surgiram organizações sociais que tiveram uma importância extraordinária no encaminhamento da história brasileira, na afirmação dos valores humanos e na defesa da democracia. E nós demos, então, no Brasil, aplicação a um preceito que já no século XVIII tinha sido enunciado por Montesquieu, quando escreveu que a força do grupo compensa a fraqueza do indivíduo. E foi desta maneira que se conquistou a possibilidade de uma constituinte de fazer uma nova Constituição no Brasil. Eu tinha um bebê de 1 mês e eu fui presa pelo Esquadrão da Morte. E aí passei 50 dias no DOPS, nas piores condições que você possa imaginar, depois mais 8 meses no Presídio Tiradentes. E quando eu saí, o meu filho andou no dia seguinte, deu uns passinhos, eu nem conhecia ele. Eu tive alguns problemas muito sérios. Por exemplo, eu tinha leite e me deram forçado uma injeção para cortar o leite. É uma violência muito grande, que qualquer mãe, né, tem. E fora todas as outras coisas horríveis que eles faziam. Eu tive companheiros que foram mortos na tortura. E a tortura, não, todos sabiam. A tortura era o sistema que segurava a ditadura. Enquanto um homem é torturado, qualquer um, uma pessoa, é a humanidade inteira que está ofendida, E nós não realizamos, às vezes, a importância da luta contra a tortura. Ela é a mais forte, exatamente porque se você se acostumar com isso, ora, é impossível de valorizar a vida e ela também não tem significado nenhum. Falar de mídia e direitos humanos ainda é um tema muito novo e não existem respostas muito definitivas e existe uma ambiguidade muito de fundo e que o caso do ônibus 174 expressa muito bem. Um rapaz negro
que sequestra um ônibus no Jardim Botânico, fica com algumas reféns durante horas e vai se formando em torno do ônibus primeiro chega a polícia e logo chegam as câmeras de televisão e o sequestro vai ao ar em tempo real durante várias horas em cadeia nacional. E aí, no único momento, depois de horas e horas de exposição na câmera, quando ele é jogado dentro do carro da polícia, não tem mais câmera. E aí ele chega morto do outro lado da jornada, né? Quer dizer, o único momento em que não havia uma câmera é o momento em que houve abuso da autoridade policial. Eu acho que a televisão permitiu que ele se sentisse poderoso, na medida em que ele sabia que estava sendo filmado e queria ser filmado. Ele jogou muito bem jogado, mas ele sabia o que ia acontecer, né, se ele fosse pego, né? Então é a maneira dele também se proteger. Que a mídia é algo que traz confiança ao sequestrador. Lógico, é a certeza que eu não vou ser executado, morto. O prolongamento daquela situação também servia como um espaço de significar alguma coisa para alguém, como um espaço de mostrar que ele tinha poder, de mostrar que ele existia, enfim. E isso era uma coisa tão fundamental quanto resolver a situação e sair dali vivo. Então, nesse sentido, as câmeras de televisão importavam para ele. A sociedade moderna é, por excelência, uma sociedade baseada na divisão e na diferenciação interna. Não é? É uma sociedade onde ela está dividida em classes, ela está dividida em gêneros, não é? Sexo, ela está dividida em grupos de idade, ela está dividida entre nacionais e estrangeiros, ela está dividida em etnias. Não é? É uma sociedade profundamente atravessada por diferenças. O problema não é que ela seja atravessada por diferenças. O problema e o maior desafio dos direitos humanos é não converter diferenças em desigualdades, subordinando uns em detrimento de outros. Daí um papel fundamental dos direitos humanos é assegurar o exercício da liberdade numa sociedade diferenciada internamente, porém onde a diferença não compromete a igualdade de todos perante as leis, perante a proteção, perante os direitos fundamentais. A sociedade brasileira é uma sociedade profundamente dividida, profundamente desigual, é uma sociedade que converte diferenças em desigualdades, não é? Apesar das mudanças que vinham se processando no Brasil já pelo menos há 2 ou 3 décadas, ainda somos uma sociedade profundamente desigual. E há sempre uma desconfiança de que o crime está associado com a pobreza e que os responsáveis pelo crime são os pobres. Todas essas pesquisas que têm sido feitas no Brasil mostram que essas ideias são absolutamente equivocadas, né? Que essas ideias, na verdade, são preconceituosas, né? Mas, apesar de tudo, são ideias que muitas vezes animam certos processos de extermínio que ocorre, por exemplo, nas regiões metropolitanas brasileiras e, sobretudo, nos bairros populares dessas grandes metrópoles. Olha, infelizmente, o Rio de Janeiro amanheceu hoje enlutado com mais uma tragédia. A nossa Baixada Fluminense foi o palco da maior chacina já acontecida no Rio de Janeiro. As primeiras informações nos dão conta de 30 pessoas chacinadas aqui em Nova Iguaçu e também no município de Queimados. Os bandidos começaram a matança ainda na rodovia Presidente Dutra. A população da Baixada está apavorada. Enquanto isso, a polícia pretende localizar pelo menos 2 suspeitos de participação no massacre. Uma movimentação muito grande de familiares aqui na ML, as pessoas tentando entender o que foi que aconteceu. O número exato de vítimas ainda não foi confirmado pelas autoridades. O chefe de polícia do Rio não tem dúvida de que o massacre foi promovido por PMs. Nem acreditei. Quando eu olhei, não acreditei, aí fiquei falando
Marco, você, levanta daí, levanta, é você mesmo. Aí peguei ele, sacudi, ver se ele estava vivo ainda, estava respirando, para poder tentar acudir, né, salvar a vida dele, mas já era tarde. Nego cobra, já que não tem pena de morte com um cara que entra, estupra uma menina, uma criança, caralho, a gente cobra, velho. A gente cobra no lugar deles e cobra com mais severidade que eles. Tem que pegar mesmo e subir, passar o carro nele mesmo. O que a gente tem visto há muito tempo é que proliferam nesses bairros populares fenômenos que nós reconhecemos como esquadrões da morte. Não é? Fenômenos que nascem no interior, muitas vezes, desses bairros, com o objetivo de, entre aspas, promover uma espécie de limpeza daqueles que seriam suspeitos de haverem cometido os crimes ou de serem responsáveis por uma sequência de crimes em bairros. Coibir hoje a existência desses grupos de extermínio, a existência desses esquadrões da morte, significa, em grande medida, garantir o direito de todos à liberdade, à igualdade, a não ter medo, não é? A poder confiar nas instituições. Isso é fundamental numa política de direitos humanos. Thank you.